Professor Eliane, obrigado. Obrigado pelo convite. E olha, eu sou suspeito, de falar dos fechos, porque quando eu cheguei aqui no ano passado, eu desconhecia, de fato, não conhecia como era a dinâmica, mas todos os lugares onde eu passei e que um Fischer foi antes de mim, a liderança da igreja, no Chile, onde eu fui, no Peru, em vários outros lugares, dizendo: olha, teve uns meninos de uma camisa branca e verde. E esses meninos tinham que voltar aqui. A marca que essa turma deixou no Chile foi indelével. E os meninos que hoje a gente manda para vários lugares do mundo inteiro vieram da escola do Fish. Então, você é um privilegiado. Você é alguém que está dentro de um grupo de elite que Deus tem preparado através da igreja e do Ministério da Criança e do Adolescente para ir mais longe, para fazer mais. Olha, Deus tem planos gigantes para a tua vida. Eu agradeço a professora Eliana por trazer um pouquinho a história da Beatriz. Ela tá lá na Tailândia, lá em Muak Lek, pertinho ali de Bangkok, mas eles vão lá para o norte, na fronteira com o Mianmar, junto ali com o pastor BJ e a Dani, sua esposa. E a história dela é uma história de muita inspiração. Se ela saiu da Bahia e do Sergipe para ir para Tailândia. Se teve gente que saiu daqui, e nós temos meninos na Tailândia hoje, na Moldávia, na Rússia, no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Peru, você também pode ir, irmão. Deus está te chamando. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora e eu quero levar isso aqui muitíssimo a sério. Deus me encontrou quando eu era um adolescente. Meu pai é pastor, eu cresci na igreja, mas foi aos 16 anos de idade que Jesus me encontrou de verdade, me colocou contra a parede e falar: irmão, e agora? Toma a decisão. E as decisões mais importantes da minha vida inteira. Eu tenho 35 anos de idade. E tudo que há de bom na minha vida, eu tomei essa decisão na adolescência, mirando a obediência em Deus. Então, você que está aqui, a Grace, a Ana Júlia, o Levi, o Felipe, eu sei que tem vários aí que não estão aqui na minha tela. Deus te chamou aqui para te preparar para uma obra que é muito maior do que você jamais imaginou. Você achou que isso aqui seria uma aula legal? Errou. Isso aqui é Deus te preparando para uma missão muito maior. Achou que isso aqui é um projeto legal? Acertou. Mas é muito mais do que isso. É Deus te preparando. Mara, Deus está te preparando para ser uma missionária em casa e fora de casa. Para fazer diferença do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Mas para isso a gente precisa estar muito conectado com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou te pedir agora que você feche o olho onde você estiver, menos se estiver dirigindo. Quer dizer, você não tinha que estar dirigindo que tu é adolescente e não tem carteira. Não pode dirigir sem carteira não, viu? Mas feche o olho e vamos orar. Querido Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos guia, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de participar da tua obra. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, que o Senhor esteja com esse grupinho aqui tão bonito, tão capaz, tão cheio de talentos e vida e vontade de crescer e sonhos e aspirações. Senhor Jesus, que hoje nós nos encontremos com a tua palavra e a missão que ela apresenta. Em nome de Jesus eu te peço e desde já agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Gente bonita, eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos então na nossa apresentação. Hoje nós vamos ter uma aula inicial, ok? Vamos ter uma aula inicial, uma aula introdutória. Eu gostaria de começar essa aula, esse momento aqui com vocês, me apresentando mais formalmente. Eu sou o pastor Mavi. Se quiser me chamar de Mavi, Maviael, tá tudo certo. De pastor Mavi, não tem problema. Eu nasci aqui no Brasil. Eu sou de Pernambuco, mas eu cresci a maior parte da minha vida na Bahia. Eu morei em Ilhéus, morei em Itabuna, em Teixeira de Freitas, em Senhor do Bonfim. Filho de pastor é assim, vai morando em tudo quanto é lugar. O Elias, meu filhinho, nasceu em Salvador. Elias, meu primogênito, um cara show de bola. A Manuela, minha esposa, ela é da Argentina. Eu sei o que você está pensando, mas ela é legal, tá bom? Um dia vocês vão conhecê-la.
Ela é argentina, mas é super gente boa. E é minha filhinha Helena. A Helena nasceu lá em Hong Kong, nasceu na China. Ela é chinesa, mas é original, tá bom? É uma menina muito show de bola. Ela tem 7 aninhos, o Elias tem 9 aninhos. E Deus nos deu o privilégio de servir aqui no Brasil por um tempo, depois lá na China por outro tempo, por 8 anos, e agora nós estamos aqui de volta no Brasil. E eu queria conversar com vocês. Eu queria conversar sobre essas 3 perguntas iniciais e fazer essa provocação. Primeira coisa, o que é ser um missionário? Certo? Ser um missionário é o quê? O que é ser um missionário? A gente fala muito, um missionário tal, um missionário, mas qual é a diferença de um missionário? Qual é a diferença de um pastor que trabalha no Brasil para um pastor que trabalha lá na Tailândia? Qual a diferença de um jovem adolescente que está na sua igreja local no Brasil e esse mesmo jovem adolescente que vai para Angola, vai para Moçambique, vai para Austrália? O que é ser um missionário de verdade? Segunda pergunta, quem pode ser um missionário? Quem é que tem o direito de dizer, olha, eu sou um missionário? E a terceira questão, quem é que vai ser um missionário? Ok? Eu vou fazer aqui um momento bem introdutório e essa primeira aula é para que vocês tenham um panorama do que é o desafio, o tamanho do desafio missionário que nós temos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, como povo remanescente de Deus, convocado para levantar verdades esquecidas e preparar o mundo para a segunda volta de Jesus. Ok? Vamos fazer um momento bem panorâmico do mundo como um todo. Depois a gente vai dar um mergulho em uma cena bíblica para entender como que funciona a prévia, a preparatória para ser um missionário e assim responder essas 3 perguntinhas. O que faríamos para alcançar os não alcançados? Os desafios são muito grandes. Os desafios são muito, muito grandes. A Bíblia diz, aliás, o Espírito de Profecia, no livro Serviço Cristão, diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Mas o que é ser um missionário? Qual é a tarefa de um missionário? Qual é o tamanho do desafio de um missionário? Eu queria parar aqui para pensar com vocês em alguns números, ok? Esses números são para que vocês tenham um panorama geral do desafio. Primeira coisa, se o mundo tivesse 100 adventistas, 43 estariam na África, 29 nas Américas, 20 na Ásia e na Oceania, 6 na América do Norte e 2 na Europa. Preciso que você preste bastante atenção nesses números aqui, tá bom? 43 na África, 29 nas Américas, 20 na Ásia e Oceania e 6 na América do Norte e na Europa. Se o mundo tivesse 100 pessoas, 60 viveriam na Ásia, 16 viveriam na África, 10 viveriam na Europa e 9 na América Latina e apenas 5 viveriam na América do Norte. E se o mundo tivesse 100 religiosos? Pensando agora no mundo das religiões, 31 pessoas seriam cristãs, 23 muçulmanas, 15 hinduístas, 7 budistas, 8 de outras religiões e 6 não teriam nenhuma crença. Esse é o quadro do mundo. Esse é o quadro do mundo. A gente está acostumado a falar da janela 1040. E esse é o quadro mais ou menos do mundo. Olha, eu preciso que vocês entendam isso. 60% do mundo inteiro está nesta faixa do seu lado direito do mapa, concentrado aí onde está a China, o sudeste da Ásia e a Índia. Isso é 60% da população mundial. A Indonésia, a Malásia também pega esse bolsão aí de concentração demográfica. Na janela das 40, nós temos vários desafios. Como vocês podem ver, na África, no norte da África e no Oriente Médio, a religião predominante é o islamismo. Na Indonésia, a mesma coisa, o islamismo. E essa é uma religião que tem como função ou aspiração erradicar todas as outras religiões que eles consideram como falsas. Isso inclui o cristianismo. Então, ser cristão nesses locais é proibido. E a conversão de uma pessoa ao cristianismo também é proibida em vários locais, punida inclusive com a morte. Na Índia, a maioria de hinduístas, uma religião politeísta profundamente complexa e difícil de converter essas pessoas. E ainda tem 1,4 bilhão de pessoas. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Na China predominam os não religiosos.
Na Tailândia, em Laos, Mianmar, no Camboja, no Vietnã, predominam os budistas. E os desafios são muito grandes, gente. Olha, esse aqui é um mapa um pouquinho mais próximo do que a gente chama de janela 1040. Essa faixa, essa latitude e longitude no mapa que pega desde ali do leste da África até o extremo oriente, do oeste da África, aliás, até o extremo oriente no Japão. Esse é um local muito difícil de alcançar, e se você pega metade desse espaço para a direita, tem a maior parte da população do mundo inteiro. Jovem adolescente, a janela 1040, a janela secular e a janela urbana são os três grandes desafios que nós temos como povo remanescente, como povo cristão. E olha só, a população do mundo é de hoje de 80 bilhões de pessoas, mas em 10 anos, em 2050, aliás, em 25 anos, seremos 10 bilhões de pessoas. E essas 10 bilhões de pessoas vão estar concentradas, basicamente, esse crescimento, em 9 países apenas. A Índia, a Nigéria, o Paquistão, o Congo, a Etiópia, a Tanzânia, a Indonésia, o Egito e os Estados Unidos vão crescer. Dentre esses, somente os Estados Unidos é um país desenvolvido. O continente asiático é onde existe a maior concentração de povos não alcançados do mundo e a maior concentração demográfica do mundo, e onde existem os maiores desafios do mundo para a pregação do evangelho. A Ásia é maior do que a Lua, queridos irmãos. A Ásia tem 44 milhões de quilômetros quadrados, a Lua tem 38 milhões. Mas ali na Ásia, a Igreja Adventista está presente. A missão, a divisão do sul do Pacífico, do norte do Pacífico, a divisão euroasiática e a União Chinesa, onde nós tivemos o privilégio de servir por alguns anos. Quase 60% da humanidade, gente, vive em 48 países. E 45 desses países estão na janela 1040. 45 dos 48 países mais populosos do mundo estão na janela 1040. A Índia é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes. Mas a Índia vai crescer até 2050. A Índia vai ter 2,1 bilhão de pessoas. No estado de Uttar Pradesh, que é a província mais populosa do mundo, com 241 milhões de habitantes, tem mais gente no estado de Uttar Pradesh do que no Brasil inteiro. Vocês conseguem dimensionar isso? Tem um estado da Índia que tem mais gente do que o Brasil inteiro. A cidade de Tóquio tem 40 milhões de pessoas. Tem mais gente em Tóquio do que na Argentina inteira, do que no Chile inteiro, do que no Peru todo. A ilha de Java é uma ilha na Indonésia com 145 milhões de habitantes. É a ilha mais populosa do mundo. E nesse mapa você vê que todos os países em azul escuro têm uma população menor do que a ilha de Java. E somente 17% de todos os adventistas do sétimo dia vivem lá na Ásia para pregar o evangelho. Esse desafio é muito grande, é um desafio que a gente não tem como vencer. E aqui eu pergunto para vocês, como que nós venceremos esse desafio? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, querido adolescente, lembre-se que a guerra espiritual se vence espiritualmente. Não é com a nossa força, não é com o que a gente acha que vai ser a melhor metodologia, não é com um plano, mega plano, ultra mirabolante, não. É quando Deus encontra em cada um de nós um ser consagrado, um cristão verdadeiro. Ele abre portas e faz coisas incríveis através de adolescentes, através de jovens, através de gente como eu e você. A guerra espiritual, primeiro ponto, se vence espiritualmente. A segunda coisa, no campo missionário, mais vale consagração do que talento. Eu sei que vocês aqui têm muitos talentos. Tem gente que canta, tem gente que faz peças, tem gente que organiza bem a igreja, tem gente que é excelente com as especialidades no clube, tem gente que é bom com os esportes, tem gente que tem tudo. Mas quando se trata de pregação do evangelho, de ser missionário, mais vale consagração do que talento. Deus pode fazer uma grande obra com um homem muito consagrado
e com poucos talentos, mas ele não pode fazer nada com alguém talentoso e que não dedica os seus talentos para a pregação do evangelho. Um talentoso sem consagração não vale absolutamente nada na pregação do evangelho. Nada. Consagração em vez de talento. E terceiro ponto, isso aqui é o ponto mais importante da nossa aula hoje. A missão, ela é de Deus. Nós participamos na missão que é dele. Foi ele que inventou, é ele que deu a metodologia, é ele que nos deu a meta a ser alcançada, é ele que nos dá a força, é ele quem prometeu o Espírito Santo conosco até a consumação dos séculos. A missão é de Deus. Eu queria que perguntar aqui no chat, ver aí quem vai me lembrar dessa questão, porque é uma questão que ela é relativamente pequena, tá? Ela é um detalhe, mas ela faz toda a diferença. Responde para mim aí no chat. Eu vou ficar aqui no chat ligado para ver se vocês estão falando. Vamos lá. Quem fez a primeira pergunta da Bíblia? Quem fez a primeira pergunta da Bíblia? Alguém? Alguém vai saber? Alguém arrisca? Chuta aí, gente. Vamos aqui participar. Adão, Deus, Gabriel, a serpente. Muito bem, a primeira pergunta foi feita pela serpente. E a pergunta foi: Não disse Deus, de toda árvore não poderás comer? A primeira pergunta foi a primeira pergunta capciosa, lá em Gênesis no capítulo 3. E quem fez a segunda pergunta? E qual foi a segunda pergunta na Bíblia? Eva, Deus, Eva. A segunda pergunta, gente, a segunda pergunta aparece lá na metade do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus diz assim: Onde estás? Onde estás? Pergunta: quem é que está procurando quem? Nós procuramos primeiro a Deus ou Deus nos procura primeiro? Quem é que toma a iniciativa? Na história da salvação, na dinâmica da salvação, quem é que toma o primeiro passo? É Deus que nos procura. Foi Ele quem procurou Adão. O erro foi de Adão e foi de Eva. Deus deu todas as possibilidades para que eles tivessem uma vida frutífera no jardim do Éden. Mas quem dá o primeiro passo para consertar o problema é o Senhor Deus. E é por isso que João lá na frente diz assim: Nós o amamos. Completa o verso comigo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A missão é de Deus. O maior interessado é Ele. É Ele. A missão é do Senhor Jesus. Não é nossa. Às vezes a gente toma para nós uma missão que não é nossa. Nós somos participantes na missão de salvar outros e é nossa responsabilidade e privilégio fazer parte de um grupo de elite que Deus tem levantado nessas últimas capítulos da história da humanidade para fazer diferença em casa e fora dela. Ei, adolescente, você foi chamado para mudar o mundo, irmão. Você foi chamado para uma obra gigantesca. Se prepara, porque Deus está te preparando para algo muito, mas muito maior do que você jamais imaginou para sua vida. A missão, ela é de Deus. Nós somos chamados a participar numa missão que é do Senhor. É do Senhor. Olha só, olha o que Filipenses. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Agora sim. Olha o que Filipenses no capítulo 1, verso 6 diz: Estou convencido de que aquele que fez o quê? Começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi ele que começou a boa obra, foi ele que fez o primeiro movimento de perguntar: onde está você, Eva? Onde está você, Adão? Vamos consertar o problema. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e ele que começou essa obra, ele vai levá-la a cabo. Mas tem uma questão para a gente analisar. Tem algo que a gente precisa ver e aqui a gente vai dar agora esse mergulho que eu mencionei para vocês em um texto bíblico que é importantíssimo.
É importantíssimo, querido jovem, querido adolescente que está aqui, querido Fischer, em nome de Jesus, ame a Bíblia, conheça as histórias da Bíblia. Um missionário que não tem um conhecimento bíblico e vai para outro país, ele é um turista crente, não pode ser um missionário. Missionário é quem tem um conhecimento profundo da palavra do Senhor Jesus e consegue compartilhar aquilo que tem. Ah, pastor, mas eu não sei todos os versos, eu não sei todos os estudos bíblicos, eu também não. Ah, pastor, mas eu não sou o melhor pregador do mundo, eu também não. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, eu também. Ah, pastor, mas eu não sei falar vários idiomas, eu também. Falo um ou outro, mas também muito menos do que a maioria. A grande questão não é quem eu sou, é quem o Senhor Jesus é. Quando eu vou e eu compartilho a palavra do Senhor, em qualquer lugar existe transformação, porque o poder que está na palavra não é meu, nem é seu. Por isso, querido jovem adolescente, eu oro para que você faça diferente. Eu oro para que você não seja tragado pelas distrações desse mundo e se torne um profundo conhecedor da palavra de Deus. Existe poder na palavra de Deus, querido jovem adolescente. Você foi chamado para coisas grandes. Você foi chamado para ler a Bíblia todos os anos, para saber os textos de cor, para ser profundo em teologia, poderoso na palavra. Isaías no capítulo 6. Se você tiver sua Bíblia, acompanha aí. Se não tiver, dá uma olhadinha aqui no texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu preciso perguntar aqui para vocês. Vocês já perceberam como é que eu sou? Eu gosto de ficar perguntando para vocês. Eu tenho mania e coração de professor. Quando que Isaías teve essa visão aí? Me responde aí, por favor. Coloca aí no chat. Quando que Isaías teve essa visão? Vamos ver aqui. Quando que Isaías? No início do ministério, beleza, tudo certo. Foi até inclusive antes. No ano da morte do rei Uzias. Certo? Massa. Galera, mandou bem. No ano da morte do rei Uzias. Quando morria um rei, o que que acontecia com o processo de sucessão? Quando morria um rei, tinha que acontecer o quê? Tinha que vir um próximo rei. O primogênito assumia. Mas acontece que sempre tinha um tio que queria entrar no local. Às vezes o primogênito era muito novo. E aí daqui um pouco o príncipe substituía. E tinha um reino do lado que percebia a fragilidade da falta de um rei. E começava a invadir. E tinha assassinato. E tinha não sei o quê. E já era um monte de confusão. O ano que o rei morria era um ano de confusão, irmão. Era um ano de problema. Mas quando o trono do rei Uzias ficou vazio, perceba nisso aqui que a Bíblia está dizendo. Quando o trono do rei Uzias ficou vazio, qual trono estava preenchido? Olha o que a Bíblia diz. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Em outras palavras, não importa se Uzias está no rei, está no trono dele ou não. O que importa é que Deus está no trono dele e ele nunca saiu de lá. Deus permanece no trono do universo, irmão. E acabou-se.
Ei, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não é bem sobre a aula, tá? Mas olha aqui pra mim, querido adolescente. Você que sente no seu coração de que tem alguma coisa errada no mundo, você que tem uma noção profunda de justiça, você quer ver as coisas certas. Deixa eu te contar uma coisa. O trono dos seres humanos vai mudando de gente. Um dia é um presidente, outro dia é outro presidente. Um dia é um político, outro dia é outro político. Sabe qual é o trono que nunca fica vazio? O trono do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Esse trono não fica vazio. Lembra disso quando você tiver nesses teus momentos de ir para um lado, ir para o outro e ficar meio que sem saber o que acreditar. Uns são dessa política, outros são dessa outra política. Lembra? Nós somos do partido de Jesus crucificado e no nosso grupo, no nosso local, no nosso reino, no reino dos céus, do qual já fazemos parte, Deus nunca sai do seu trono, ponto final. Não tem eleição, tem morte de Jesus na cruz. E ele é sentado à destra do Pai, dizendo: todo o poder me é dado sobre os céus e a terra. Portanto, ide pregar o evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a cumprir todas as coisas que vos tenho ordenado. É assim que funciona. Vamos lembrar disso na hora que as coisas estiverem complicadas. Então, olha só. Isaías viu o Senhor no alto sublime trono. E obviamente que quando Isaías vê Deus, ele falou: caramba, agora eu me fritei, irmão. Agora deu ruim pro meu lado. Tô quebrado porque eu tenho lábios impuros. O local que representa o meu pecado é a minha boca. Eu não sei o que Isaías falava tanto, não sei qual era o pecado dele especificamente, mas eu sei que especificamente a boca dele era algo que era impuro, ele considerava como impuro, ele entendia que era impuro. E daqui vem um pouco, vem um anjo e pega uma brasa viva do altar e bota na boca do cara. Mas tu que tá aí com a câmera ligada. Me ajuda aqui a entender essa coisa. Me faz assim só um ok, tá? Um ok assim, um ok assim. Mara, na hora que você tá sonhando, você acha que é verdade o sonho, sim ou não? Faz assim um legalzinho. Sim. Eu também. Tu já sonhou caindo de um prédio? Sim ou não? Faz um legalzinho assim ou não? Ou caindo de algum local, não? Tu já sonhou pra acordar no meio do sonho? Parecia tão verdade que. Aí beleza, agora vamos ler aqui de novo. Ele estava tendo uma visão. A visão é uma coisa que é mais real ainda do que o sonho. O serafim foi e colocou uma brasa viva na boca dele. Alguém que já queimou a boca com brasa? Meu irmão, de vez em quando eu tomo um leite quente, uma cevada e já fico chateado da vida. Eu quero que você imagine o cara, um anjo, botando uma brasa na boca do maluco. Não é legal. Doeu. Doeu. Você sabe que o nosso cérebro é quem envia os neurotransmissores responsáveis pelas nossas sensações de dor. O cérebro não consegue diferenciar no sonho o que é verdade, o que é que não é. Então, ele viu o serafim vindo e botou a brasa na boca do cara. Ei, o processo de purificação dói. A salvação, ela é de graça, mas a santificação, a caminhada cristã, ela dói. É difícil, nós temos os nossos pecados, a gente tem as nossas tendências ruins. E o anjo foi e botou uma brasa na boca de Isaías e ninguém me diga que isso aqui foi um negócio legal. Ah, que bonito, né? Deus purificou Isaías. Olha que lindo. Que metáfora, não. Ele sentiu a boca queimando, irmão. Depois que ele sentiu a boca queimando, tocou nos lábios de Isaías. A Bíblia diz que a iniquidade dele foi o quê? Tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem hei de ir por nós? E então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Três coisas para a gente terminar nossa aula. Quem é que pode ser um missionário? O que é ser um missionário? É alguém que entendeu com contrição quem ele é e quem Deus é. Segundo ponto, é alguém que foi perdoado, teve o seu pecado purificado, entendeu de verdade a santidade de Deus e a sujeira do nosso pecado.
E a terceira coisa, quem é que pode ser um missionário? É aquele que diz assim, irmão, Deus, querido Deus que está nos céus, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois dele ver a Deus, depois do seu pecado purificado, ele então pode dizer, eu estou aqui, Senhor Deus, envia-me a mim. Perceba que Isaías nem sabia o que é que Deus tinha pedido, né? Deus falou, Isaías, ei, vou te enviar para uma missão em Jerusalém. Deus nem disse, mas aí ele não estava nem aí, porque ele tinha um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele se encontrou com Deus, ele percebeu a santidade de Deus e a sujeira do seu pecado, mas ele foi purificado pela brasa viva do altar. Ele pôde dizer com todas as letras: eu não sei nem para onde tu tá me mandando, Deus, mas pode me enviar, porque o teu servo está aqui. Deus abençoe você. Deus te guarde nesse primeiro papo, nessa primeira conversa. A gente vai ter durante essa semana, muita coisa aí vai acontecer. Eu quero estar aprofundando esses conhecimentos com vocês, mas hoje eu preciso que vocês entendam que a missão, ela é feita com um missionário que primeiro se encontra com Deus em contrição. Depois ele tem o seu pecado perdoado. E o terceiro passo, ele está disposto, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É para pintar a janela, a gente vai pintar a janela. É para distribuir literatura, a gente vai distribuir literatura. É para dar estudos bíblicos, a gente vai dar estudo bíblico. É para fazer o que for necessário. O que for necessário. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos, depois a gente vai entrar aqui em um momento de perguntas, se eu me lembro bem, professora Eliane, mas eu queria fechar esse momento com uma oração por você, por cada um de vocês que está aqui. Ana Maria, a Vitória, a Isadora, a Giovana, o Daniel Reis, a Nicole, a Maria Paula e todos vocês. Porque Deus está chamando vocês para ter um encontro verdadeiro com Ele. Um encontro verdadeiro com Deus pode até ser assustador, como foi para Isaías. Isaías diz: eita, agora deu ruim para mim. Mas ele se encontrou com Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso, um Deus santo que não pode ficar na presença do pecado, mas que te ama, se fez carne e habitou entre nós. E da mesma forma como Deus enviou Jesus, ele nos envia hoje para todos os lugares do mundo. Feche seus olhos, abre seu coração, vamos orar. Querido Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua compaixão. Obrigado porque, de uma forma tão especial, o Senhor tem nos guiado, nos guardado. E hoje que nós fomos confrontados pela realidade do campo missionário e por esse processo de preparação de como que eu vou me tornar um missionário, um instrumento nas suas mãos, eu quero consagrar esse grupo tão bonito de pessoas que está aqui, desses adolescentes, das líderes que estão aqui representando cada um dos seus campos. Senhor Jesus, faz deles luzes fortes a brilhar em cada uma das cidades onde eles estiverem e prepara o Senhor Jesus para uma missão muito grande, uma missão de ir cada vez mais longe, de fazer cada vez melhor para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém.